Olá, boa tarde. Hoje temos como convidado DJ Vibe. Olá, Tó. Olá, Sónia. Tudo bem? Como é que Tudo bem? estás? Estou ótima. E tu, olha, antes de mais quero dizer-te que é um prazer rever-te. Já não nos víamos há bastante tempo, mas quero essencialmente saber como é que tu viveste estes últimos tempos de pandemia e como é que passaste este tempo estranho que nós vivemos. Olha, não foi muito fácil, não é? Porque, como deves imaginar, estamos habituados a um ritmo de vida que depois nos é retirado e ficamos assim um bocado sem saber o que fazer, nem se vais fazer alguma coisa mais, quanto tempo é que isto vai durar, enfim. Ficam sempre algumas questões que pomos logo e sem termos a resposta. Por outro lado, olha, aproveitei para olhar mais se calhar para dentro, olhar para mim, ver as minhas coisas, o que é que eu tinha, o que é que tinha que fazer, que já não fazia há muito tempo, que deveria ter feito, eventualmente. Pronto, aproveitei para dar aqui uma vistoria total nos meus discos de vinil e portanto tentei manter-me ocupado com alguns streamings também que fiz e Vamos falar nisso. alguma produção também, Uhum. portanto foi um bocadinho complicado ali ao princípio, depois à medida que os meses iam passando e que as coisas também estavam cada vez a ficar piores, pensei, bom, sabe, agora é a altura para começar aqui a olhar para outras coisas e ver o que é que tenho aqui, recuperar algumas, enfim, digitalizar vinil, enfim, uma série de coisas e que depois também me deu a abertura e a continuidade para fazer outras coisas que vinha fazer mais a meio da nossa, destes confinamentos que tivemos. Sim, aliás, eu ia pegar exatamente nisso, que é o teu tempo de confinamento. Primeiro acho que é notável, porque creio que tem que ser muito mais difícil para um DJ com o tempo de carreira que tu tens e com o hábito que tu tinhas de estar ocupado a tocar sempre, de repente parar. Portanto, acho que as pessoas às vezes não pensam nisto, pensam, é difícil para toda a gente da música. É, mas para aqueles que já têm uma carreira inteira atrás deles é bem mais complicado porque é uma mudança total de estilo de vida. Mas também acho que o teu tempo livre do confinamento foi super bem aproveitado. Olha, fizeste live streams, editaste mais com o teu projeto Antos, também enquanto DJ Vibe criaste o Portuguese Electronic Movement para homenagear os produtores nacionais, que eu acho que foi uma coisa extraordinária. Mas antes disto tudo eu queria começar, vamos por partes. Queria começar pelo Antos, portanto um pseudónimo que tu criaste para uma sonoridade distinta, mais indie, mais orgânica e psicadélica. Como e quando é que nasceu este teu lado mais místico? Na verdade ele sempre esteve cá. Talvez a quebra em si, a paragem me levou a puxar por ele e metê-lo cá para fora de alguma forma e na verdade é que pronto, aconteceu ter produzido esse disco que saiu na Do Not City em Miami, da editora do Beirut. Tenho follow-up pronto também, praticamente pronto, portanto continuo a trabalhar como Antos. Fiz uma remistura para o Magupi como Antos também, mas tudo um bocadinho, como disseste, místico, mais orgânico, mais down-tempo também, explorar outros caminhos e outras sonoridades em termos de instrumentos mesmo, para fazer alguma distinção daquilo que é o DJ Vibe como produtor e como DJ também. Portanto, eu depois tive a oportunidade também de fazer um set como Antos no Village Underground, de 5 horas, 4 horas também, todo inspirado e todo ele também, outro tipo de som, daquilo que o DJ Vibe não tocaria, obviamente, e tem-me dado imenso gozo, imenso prazer em estar a produzir nesse sentido, como também, só fiz ainda um set, mas eu espero vir a poder fazer mais como Antos também. Com a abertura, não é? Vamos Sim, esta abertura que vai ser agora. Sim, vai ser agora. Olha, eu pessoalmente gosto muito do Portuguese Electronic Movement, que é um DJ set que tu criaste só com temas de produtores nacionais. Eu
Queria perceber se este projeto nasce da tua vontade de promover a eletrónica nacional ou da vontade de devolver a uma cena que nasceu depois de ti, inspirada em ti e no teu trabalho, ou se é ambas. Eu diria ambas, mesmo, até porque isto na verdade começa tudo quando eu estou os primeiros streamings que faço, faço sempre um conceito atrás do streaming, portanto o primeiro foi os discos pedidos, ou seja, dei a oportunidade aos meus fãs de poderem escolher a música que lhes marcou e que gostavam de ouvir num set em sua casa. E foi incrível o feedback que tive, tanto que fiz um segundo streaming como discos pedidos, e obviamente quando estou a fazer a recolha das informações que me chegava, começo também a perceber da quantidade de discos de vinil que tinha de DJs portugueses, de produtores nacionais, que já tinha alguns desde o tempo dos anos 90, mas até mais recentes. E então, pronto, lembrei-me, eu tenho aqui música suficiente para poder fazer um set onde será todo ele dedicado à música, à produção nacional. E, portanto, de certa forma, foi para promover os artistas e o trabalho que eles tinham feito e muitos que ainda estão a fazer. E por outro lado também o prazer que me deu de ter um set só com a música nacional, que era uma coisa que eu não estava longe de pensar que poder fazer, e portanto aqui são os dois motivos que me levaram a fazer. Foi porque realmente há hoje em dia música feita em Portugal, para mim, excelente qualidade, ao nível do que se faz lá fora, isso não tenho dúvidas nenhumas hoje em dia. Claro que há 10 ou 15 anos atrás não era assim, ainda havia um gap imenso entre Portugal e o resto do mundo. Hoje em dia isso já não acontece. E portanto eu não só fui buscar coisas de alguns DJs que já são mais do que afirmados na cena musical, mas essencialmente também pegar em muitos daqueles que nunca ninguém os ouviu falar e dar-lhe a oportunidade de terem alguma exposição para que as pessoas os possam conhecer eventualmente através dos meus plays. Claro. E diz-me uma coisa, e desses que ninguém ouviu falar, houve algum que te tenha surpreendido mais pela qualidade, pela musicalidade? Há variedíssimos. Eu para estar a falar aqui de um ou dois depois não era correto da minha parte, mas posso dizer que é mais do que 2 ou 3 consistentes, que continuam a fazer e estão a fazer, na minha opinião, bem, e portanto fico feliz e fico contente por saber isto e por ver que as coisas está-se a fazer muito boa música em Portugal. E que fizeste história, não é? Porque estas são as pessoas que vieram depois de ti, depois de toda a cena eletrónica que nós vivemos há 20 ou 30 anos atrás, não é? Mas às vezes nem penso um bocado assim, quer dizer… Não, claro, tu não pensarás assim certamente, mas nós temos que pensar, não é? Temos que saber isso. Mas eu na verdade é mesmo querer, portanto o causa e efeito é quem não conhece passar a conhecer, e aqueles que já conhecem, se calhar é um remember para eles, claro. Não é? Porque viveram aquilo se calhar naquela altura. Exatamente. Olha, outra coisa que eu queria falar que acho muito interessante é que tu, antes da pandemia, trabalhaste para a banda sonora do Variações, o filme do João Maia, sobre essa personagem incontornável da música portuguesa, o António Variações. Nós éramos vivos quando o Variações nos deu a honra de estar entre nós, não é? E nos deu o brilhantismo da sua música. Como é que foi para ti reviver essa experiência? Olha, para além de sermos vivos, eu ainda tive a oportunidade e tive a possibilidade de o conhecer. A sério? Porque ele passava, eu na altura eu era uma criança, tinha uns 15, por aí, e ele passava praticamente quase todos os dias à frente da loja do meu pai aqui nos restauradores. E de vez em quando ele entrava para saber, porque queria alguma música ou andava a procurar discos, enfim, e podia entrar. Portanto, eu tive com ele mesmo tocado lá, portanto eu atrás do balcão, digamos, e ele à minha frente. E portanto trocámos palavras
pronto, da circunstância, e posso dizer que quando tive a oportunidade de fazer todo este trabalho, ainda fiquei mais emocionado, porque Claro. parecia-me um bocado um retributo meu à música dele e à personagem que ele era e que foi, e que sempre o achei uma pessoa, pronto, incrível, portanto, o aspecto visual, a maneira como ele andava, a maneira como ele falava, enfim, ele era uma pessoa completamente diferente, e portanto aquilo eu admirava, não só pela música, mas também pela pessoa em si. Claro. E quando surgiu esta oportunidade, eu disse logo sim, obviamente, e para mim é um orgulho enorme poder ter o meu nome partilhado com o do António Variações numa música escrita por ele nos anos 80, que eu agora tive a autorização e a possibilidade de refazer para o filme, e portanto não podia estar mais grato por isso. Mas a minha pergunta também ia no sentido de quão difícil é para ti, não é, reinterpretar um artista que tu não só conheces a música dele, como o conheceste ou foi próximo, porque é uma presença incontornável dos anos 80, não é? Para quem cresceu nos anos 80, não dá para passar ao lado de Variações. Por isso até que ponto é que foi mais difícil para ti, ou mais fácil, não sei. Não foi mais difícil nem foi mais fácil, foi igual. Ok. Portanto, a minha aproximação, ou a minha vontade é sempre a mesma, independentemente, portanto, ok, podíamos estar a falar de grandes nomes aqui, eu percebo o que queres dizer, que podia haver uma maior pressão por ser quem é. Exatamente, é isso mesmo. Mas não foi, não foi de todo, estive completamente à vontade, fiz o que, pronto, houve aqui uns ajustes, porque eu ia mostrando ao João também os esboços da ideia que era para fazer, e depois houve ali umas alterações só, mas nada de pressure sobre estou a fazer uma coisa do António. eu gosto disso, mas senti-me completamente bem. Ótimo, pronto. Então olha, mudando aqui um bocadinho de rumo, queria falar sobre como o DJing mudou desde que tu começaste a tocar nos anos 80. Para quem teve o prazer de te ouvir tocar nos anos 90 e 2000, como eu, era sabido que em todos os teus sets íamos ouvir algo novo e diferente. Eram as armas secretas dos DJs, promos, test pressings, white labels, acetatos, existiam sempre temas que mais ninguém tinha e que marcavam a diferença. Hoje, com a rapidez e disponibilidade do digital, essa exclusividade perdeu-se. Como é que tu fazes hoje em dia? Fazes edits teus ou vais ao baú buscar coisas antigas? Qual é o truque? Hoje as possibilidades são muito mais hoje as possibilidades de encontrar música, de fazer música, os próprios edits, portanto o que antigamente era uma dificuldade, se calhar, poder ter uma promo, não é? Sim. Exatamente. Hoje em dia isso não acontece, todas as pessoas têm acesso às promos, quer dizer, as músicas andam a rolar na internet, faz-se um download e já está, portanto não há mais essas armas secretas, praticamente acabaram. Eu, na verdade, o que continuo a fazer era aquilo que já fazia e que sempre fiz, procurar música, andar diga, à procura, saber onde é que estão, quem é que tem, algumas coisas obviamente recebo nos pools das promos onde estou, onde o meu nome está, portanto vou recebendo de variedíssimas editoras, de imensa música também, todas as semanas, e portanto continuo igual, digamos que os formatos é que mudaram. E hoje em dia, em termos de secret weapons, como dizias e bem, antigamente tu tinhas as tuas versões, ou davam-te em primeira mão e tu te mandavas cortar um acetato para teres isso aqui no fim de semana. Hoje em dia eu vou ao baú, continuo a ir ao baú, faço imensas portanto gravações de discos de vinil para digital, porque há muita música boa daquela época que hoje em dia tocando, há muita gente que não vai saber os anos que as músicas têm. Isso dá-me um certo gosto também, porque há muita música antiga que está super atual.
E depois também, em termos de edits, realmente sim, vou fazendo os meus mashups, vou fazendo as minhas versões, que é para poder ter realmente algumas coisas diferentes. Tudo o resto é a forma como tu depois trabalhas essas músicas quando estás a tocar. Muitas das vezes tu podes estar a tocar uma música que os outros DJs também possam ter, mas eventualmente a forma como tu tocas, da maneira como a música entra, ou como dás a passar às pessoas, elas ficam com uma ideia diferente da versão eventualmente que possam ter. E portanto isso depois já é cada um que está a tocar, independentemente de às vezes termos o mesmo disco, mas soar de maneira diferente quanto o DJ que a toca. Exatamente, mas essa preocupação com ter coisas exclusivas é muito importante para um DJ, não é? E ter coisas que não são iguais ao que os outros tocam. Sempre foi. Exato. Sempre foi, não é de agora. Claro. Realmente com a massificação da música e com os acessos que tu podes ter hoje à música, que é há muito mais, produz-se muito mais música, há muito mais música à venda. A única diferença realmente é tu criares os teus tools e tocares. Claro. Olha, nós costumamos dar aos alunos da ProDJ acesso antecipado aos nomes que vamos entrevistar e damos sempre a possibilidade deles colocarem algumas questões ao convidado. Recebemos imensas para ti, eu escolhi 3, por isso vou-te colocar as perguntas dos nossos alunos. Uma é sobre Vítor Ramos, que quer saber, com a ramificação da house music em vários subestilos, tech house, deep house, melódica, afro, EDM, latin e por aí fora, qual é os que merecem a tua atenção e quais os que te surpreendem mais pela positiva e onde encontras hoje a tua vibe? Não te segurou. Quais são os géneros que eu me identifico? Os subestilos, sim. Eu na verdade, eu nunca fui um DJ de tocar um estilo único só, ou house ou techno, pronto, eu toquei, bom, para quem não sabe, desde os slows, eu tocava slow, não é? Mas o pessoal não sabe o que era isso. Exatamente, portanto não pergunta, não é? Mas o que posso dizer é que realmente, pronto, o IDM nunca foi uma coisa que me atraiu, em termos sonoros musicais, portanto nunca abordei, nunca achei piada. Agora, tudo o resto, eu faço questão de, como te disse há pouco, de procurar e de ir ouvir, desde o tech house, o minimal, o house, o techno, agora o indie, o downtempo, agora chamam-lhe o organic house, o melody house, portanto, tudo isso que para mim ou é o house ou o techno. É o house ou o techno. Mas na verdade é que todos estes subestilos que apareceram fazem parte do meu mundo da música, quer dizer, claro. Já havia Melody House nos anos 90, claro. não se chamava era Melody House, mas pronto, e portanto as coisas mudam os nomes, mas os formatos e as bases já vêm de trás. Eu realmente tive sempre abertura também das próprias casas, dos patrões que tinham, de me darem a vontade de eu poder tocar as coisas mais fora do baralho, se assim quiseres, na altura, e portanto sempre fui uma pessoa de andar à procura de novas fusões nas produções e poder depois também mostrá-las ao público. A verdade é isso, nunca fui só de um DJ, de um estilo de música, e gosto de variedíssimos géneros de música e é na própria música que eu vou buscar a minha vibe. Boa, grande resposta. Está respondidíssimo. Olha, outra pergunta que eu achei muito interessante, o Paulo Maruco quer saber qual foi o erro mais marcante da tua carreira e o que é que aprendeste com ele. Acho que é muito giro nós falarmos do erro, porque o erro faz parte, não é? O erro constrói, não é uma coisa... Sim, errar. Exato. Não é? Errar é humano, portanto exato. Faz parte. Mas um erro da minha carreira, que eu tenho tido na minha carreira, que fosse assim marcante. Não te posso dizer assim porque realmente, obviamente que pode haver fases ou alguma decisão que possa ser menos bem tomada do que outra, mas uma coisa que eu posso dizer é que com os erros aprendemos com os erros, portanto é essa a mensagem que eu posso deixar, é não voltar a repetir os erros
Mas às vezes os erros na música têm uma função gira. Por exemplo, há uns tempos, numa entrevista desta série também, eu entrevistava o Rui Miguel Abreu, e ele falava de como os músicos africanos nas sessões de gravação não tinham fita suficiente e, portanto, às vezes enganavam-se e o erro ficava a fazer parte. Temos pena. Mas eu dessas também tenho. Não é? Mas essa aí, não, eu interpretei a pergunta como um erro ao longo da carreira. Não tem. Bom, ok, podia ser um aspecto técnico de uma música. Bom, aí tive vários, mas houve erros que vieram por bem. Claro, mas a questão é exatamente essa, é a faceta construtiva do erro. Exatamente, portanto aí deixa os erros, deixa o erro ficar então. Exatamente, é o erro feliz. O erro feliz. Olha, o André Garcia faz sempre as perguntas muito boas, tem curiosidade em perceber como é que um artista que vive da música, das suas atuações e o que o faz há muitos anos, lá está, vamos voltar ao princípio, não é? Vive uma pandemia. Ou seja, que estratégias, o que ele quer saber é uma coisa um bocadinho mais, que estratégias é que tu tiveste que adotar, quais foram os teus medos, instabilidades e que mudanças é que fizeste ou consideraste fazer na tua carreira para contornar a situação e não te deixar ir abaixo? Isto é a questão da saúde mental, que hoje em dia é tão falada e que antes não se falava nada, ninguém estava preocupado se os artistas sofriam ou não sofriam com a vida que levavam sempre na estrada e com noites mal dormidas e não sei o quê, mas é a questão da saúde mental, não é? Como é que se mantém o bem-estar mental numa situação destas? Tentar manter-te ocupado, tentares continuar a, digamos, quase que a fazer a mesma vida de backstage que fazias antes, ou seja, que na verdade foi aquilo um bocado que eu sempre fiz. Continuar a fazer música, a trabalhar em estúdio, fiz a adaptação que fiz foi realmente os streamings, foi uma coisa que eu não pensei que viesse a fazer um streaming ou a pôr música em casa para as pessoas verem na casa delas. Mas está impecável, o último até tens um drone sobre Lisboa, incrível. Aí sim. Agora sim, as coisas depois vão começando a ter outra, mas pronto, realmente a questão dos streamings faz parte dessa adaptação para as pessoas, portanto, manter-te ali visível também e essencialmente continuares a fazer aquilo que tu gostas, poder estar a tocar, está bem que é em casa, mas podes estar a tocar e ao mesmo tempo sabes que atrás daquele ecrã vão estar algumas pessoas para te ver e isso, pronto, é um fator de motivação. E, portanto, também tive um decarismo social, fiz uma agregação de fundos para a casa, o que faz apoio aos sem-abrigo. Portanto, foi como é que te dizer, foi uma procura constante de como ocupar o meu tempo, nomeadamente no DJ, a tocar, coisa que não fazia aos fins de semana quando estávamos em pandemia e era o que fazia obviamente antes da pandemia. Mas agora pergunto eu, como é que um DJ com a tua experiência e com a tua capacidade de leitura de pista vive a ausência da pista? É complicado, não é? É assim, as coisas não são completamente fáceis nem claro. Tudo é azul. Obviamente que há dias que tu quase que, pronto, o que é que houve dias que não sabias mais o que é que irias fazer, se irias continuar ou não, porque também não sabias se isto iria abrir, se não vai, quando é que abria, e se vai ser da mesma forma, percebes? Portanto, houve aqui questões que se punham, não era? Mediante também das notícias e daquilo que se ouvia, de como é que isto poderia voltar, se é que voltava, portanto, e aí nessas alturas tu ficas um bocado, não é? Uma coisa é tu seres DJ há 4 anos, ou fazeres claro. Ou ser há 5 anos, opa, eu faço isto porque estou a curtir isto, mas o meu trabalho é aquele. Claro. Outra coisa é quando tu tens uma vida, está totalmente ela dedicada ao DJ, neste caso, à música e tocar à noite em clubes, e de um dia para o outro é como se tirasse um tapete, é quase como um medicamento que tu tinhas que tomar diariamente, se não tomas aquele medicamento ficas soné. Portanto, tiraram-te o medicamento, agora aguenta, olha, não está esgotado, não sei quando é que volta. E tu tens de saber estar, saber comportar, saber pensar, refletir e pronto. Mas isso depois tem a ver com a personalidade de cada um e com a maneira de ser de cada pessoa, pronto.
portanto, poder de encaixe, perceber as coisas e eu penso nisso, sou uma pessoa calma, gosto muito de refletir, penso imenso, penso para mim, mas penso muito e pronto, e hoje estou ansioso para que as coisas abram quanto antes. Pronto, acho que estamos todos. Olha, acho que tu és a melhor pessoa para perguntar isto. Tu já viveste diversas fases dos DJs, desde serem empregados da discoteca ou do bar, até serem super estrelas, até serem vedetas da pop, como nós vemos hoje em dia, mas no entanto tornou-se mais difícil, especialmente para quem quer ser só DJ, porque hoje em dia a produção é uma arma de promoção, não é? Que conselhos é que tu darias a alguém que quer ser DJ ou que sonha ser DJ? Bom, fundamental, obviamente, gostar-se muito de música, claro. Gostar-se muito do que é ser DJ, saber o que é ser DJ, porque há muitas pessoas que pensam que o ser DJ é ir para cima de uma cabine, tens não sei quantas pessoas à tua frente e bora lá tocar estes discos que eu tenho aqui e vamos ver. E se realmente for uma vontade mesmo, manter essa vontade, não desistir, porque o que eu vejo hoje em dia é que é muito mais difícil alguém vingar nesta profissão do que era há uns anos atrás. E a essência mesmo do DJ, eu não sei até que ponto é que ela poderá estar, de certa forma, não digo em risco, mas banalizada. Percebes? Porque hoje em dia também qualquer pessoa tem esse direito, pode ser DJ, pode ir tocar para uns clubes, nada, mas muitas das vezes não é os 15 segundos que vemos no Instagram que ditam o que é uma noite ou o que ditam o que é uma carreira de um DJ, ou o período ou o que é um DJ, pronto. Eu acho que isso às vezes levamos-nos pela fantasia daquilo que vemos e depois queremos fazer aquilo, não é? É como ser se calhar uma supermodelo ou uma super atriz e depois, percebes? E depois afinal não, porque não era bem assim, não é? Porque as coisas não são bem assim. Portanto, e não é tudo cor-de-rosa. Não é tudo cor-de-rosa, não é? Não. Portanto, o que eu acho é que realmente é fundamental a pessoa acreditar nele, na convicção de que é isso que quer ser e depois seguir em frente e o futuro vai lhe dar isso, de certeza absoluta. E terá os ensinamentos pelo caminho. Olha, exato. Olha, diz, desculpa. Faz parte da vida. Faz parte. Olha, por último, e porque esta entrevista é muito mais sobre o teu futuro do que sobre o teu extenso passado, que está muitíssimo bem documentado, e tu és uma referência incontornável da música eletrónica nacional e uma lenda para todos nós, não é? Tu com certeza que não te pensas assim, mas nós pensamos. Eu quero saber o que é que ainda te falta fazer. Olha, várias coisas. Variadíssimas coisas, tenho uma série de projetos que quero pôr em prática e que neste momento estou a tentar reunir as condições para que cada um deles possa vir a concretizar num futuro próximo. Portanto, em breve haverá notícias com certeza sobre todas estas coisas que tenho ainda na minha cabeça, que estão a começar a ganhar alguma forma e, portanto, em breve haverá novidades com certeza, porque agora praticamente estamos para o final do ano já, portanto, no próximo ano com certeza que haverá coisas novas e ainda este ano também. Está bem. Olha, eu não podia deixar de dizer que foste também uma inspiração para o fundador da ProDJ e para a existência da escola. Tu não fazias ideia disto, mas queria dizer-te porque esta entrevista é ainda mais especial para todos nós por isso e portanto quero-te agradecer. Muito obrigada. Fico muito feliz por isso também, ainda bem que assim é e pronto, estamos cá, vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Desejar-vos também felicidades por esse projeto e até um dia destes, a gente vê-se talvez aí numa pista de dança. Espero bem que sim. Até já, obrigada, beijinho. Tchau, obrigado.